Ei, gente, tudo bem? Professora Valquíria. Vamos comentar mais um pouquinho dos CPCs? Hoje nós vamos tratar do CPC 28, Propriedade para Investimentos. Então, o que nós temos dentro do CPC 28? O CPC 28 vai tratar justamente da propriedade para investimento que as empresas fazem. Então, imagine o seguinte, que você quer comprar uma propriedade, um investimento, um prédio, para que você possa investir. Então, o CPC 28 vai tratar justamente da propriedade para a empresa investir. E essa propriedade para ela investir, ela pode ser no intuito de que seja um imóvel para que a empresa possa oferir aluguel, renda, ou ela pode comprar simplesmente um imóvel para que esse imóvel possa valorizar e, consequentemente, no futuro ela possa vender. Ou ela pode ter uma propriedade para investimento, tanto para alugar quanto para valorização de capital. Então, a propriedade para investimento é a compra de um imóvel. Esse imóvel pode ser um edifício, pode ser um terreno, pode ser o terreno e o edifício, ou ela também pode comprar para investir parte de um edifício. Imagine as lojas do shopping. As lojas do shopping, você vai lá e compra uma parte de um edifício. Ou você pode comprar um terreno esperando que vai valorizar. Ou você pode comprar um edifício esperando que vai valorizar. Você pode comprar uma casa esperando que vá valorizar. Ou você pode comprar uma casa e alugar. Você pode comprar um edifício, um prédio e alugar para oferir renda. Ou simplesmente esperar que vai valorizar. Ou você pode ter uma parte que você aluga e uma parte que você está esperando que possa se valorizar. Tudo isso vai se enquadrar dentro do CPC 28, que é a propriedade para investimento, ok? Então, a propriedade para investimento está destinada a quê? A geração de aluguel, a valorização de capital ou para gerar aluguel, valorização de capital. E a propriedade para investimento não é destinada para quê? Para fornecimento de bens e serviços, produção e finalidades administrativas, porque se for produção de bens e serviços e finalidades administrativas, nós vamos estar falando do CPC do ativo mobilizado, não é o CPC da propriedade para investimento. E se a empresa tiver a intenção de vender no curso ordinário, ele também não vai ser gerenciado pelo CPC 28. Ele vai ser gerenciado por outro CPC, que é o ativo mobilizado disponível para venda. Ok? Então, alguns exemplos de itens que não são propriedades para investimento, ou seja, eles não estão ao alcance do CPC 28. Imagine o seguinte, se você tem uma propriedade destinada para venda no decurso ordinário das atividades, ou em vias de construção ou desenvolvimento, ela se enquadra no CPC 16. Se você tem uma propriedade em construção ou em desenvolvimento por conta de terceiros, CPC 17. Se você tem uma propriedade ocupada por terceiro, incluindo uma propriedade mantida para uso futuro, como propriedade ocupada pelo proprietário, pelo dono da empresa, CPC 27, ativo mobilizado. Propriedade ocupada por empregados, pague ou não aluguel a taxa de mercado, CPC 27. Propriedade ocupada pelo proprietário no aguardo de alienação, no aguardo da venda, CPC 27. E uma propriedade que é arrendada a outra entidade sob arrendamento financeiro, CPC 06. Então, essas situações específicas elas estão fora do CPC 28, mas se enquadram naqueles CPCs elencados agora. Vamos a um exemplo então. Imagine o seguinte, a empresa A alugou um imóvel comercial para a empresa B, na cidade de Vitória. O prazo do contrato de aluguel é de 20 anos e o valor mensal do aluguel é R$30 mil. Esse contrato de aluguel foi considerado como um arrendamento financeiro, de acordo com as normas contábeis do CPC 06, Operações de Arrendamento Mercantil.
O imóvel é utilizado pelas áreas administrativas da empresa B. Então, a empresa A alugou o imóvel para a empresa B e foi por meio de um arrendamento mercantil, ou seja, um aluguel. Quais são as normas do CPC aplicáveis na empresa A e na empresa B? Então, o que nós temos? Imagine o seguinte, uma vez que é feito um arrendamento mercantil, a gente tem que analisar se a empresa B está assumindo todos os riscos e os benefícios que essa empresa pode oferecer. Então, de fato, é o quê? O contrato é considerado um arrendamento mercantil e estaria contabilizado na empresa B. Por quê? Porque ela vai assumir os riscos, vai assumir os benefícios, os lucros desse imóvel e vai assumir o controle. Ela que vai ter o controle sobre este imóvel. Então, o móvel na empresa B seria reconhecido inicialmente de acordo com o CPC 6 e após reconhecimento inicial, o imóvel seria avaliado pelo CPC 27 ativo imobilizado. O contrato de aluguel, tanto na empresa A quanto na empresa B, seria tratado contabilmente como operações de arrendamento mercantil por parte desse aluguel. Mas a empresa vai reconhecer esse imóvel no seu ativo justamente porque ela assume os riscos, os benefícios e o controle. Vamos a outro exemplo então. A empresa Viva decidiu comprar um terreno na zona oeste da cidade da Serra. Essa decisão está baseada em análise de projeto de longo prazo da cidade da Serra, elaborado pela Prefeitura. Esse projeto indica que a cidade da Serra irá crescer para a zona oeste num prazo de 5 anos e que a Prefeitura pretende asfaltar as ruas, construir praças, avenidas, bem como estender a linha de metrô ou as linhas de ônibus até lá. Os terrenos na Zona Oeste atualmente estão com preços muito baratos, mas a expectativa é que haja uma valorização de no mínimo de 400%. A empresa Viva pretende vender este terreno logo que a valorização atinja os 400%. Qual é o critério de classificação desse terreno no balanço patrimonial da empresa Viva? O que vocês acham? Lógico que, como ela espera que haja uma valorização, se enquadra dentro do CPC 28, propriedade para investimento. Então, ela vai reconhecer lá no ativo não circulante, investimento, esse terreno que ela vai comprar lá na cidade da Serra. Ok? Vamos então a mais um exemplo. Imagine o seguinte. A empresa Viva tem um grande terreno localizado na área entre a zona industrial e a zona residencial da classe média da cidade de Cariacica. A atual administração da empresa Viva ainda não decidiu o destino desse terreno que ela tem em Cariacica. A empresa Viva está crescendo em torno de 20% ao ano e provavelmente nesse terreno poderia ser construída a nova sede da administração da empresa Viva. Por outro lado, os terrenos nessa área têm se valorizado muito, em função da grande demanda por imóveis residenciais. Caso a empresa Viva vendesse esse terreno, teria um lucro considerável. Qual é o critério de classificação desse terreno no balanço patrimonial da empresa Viva? O que vocês acham? Também vai ser reconhecido como propriedade para investimento. Por quê? Ela não decidiu o que vai fazer com esse terreno. Por enquanto vai ficar contabilizado lá como propriedade para investimento e quando ela decidir, ela dá outra destinação a este bem. Ok? Vamos lá, mais um. A empresa Vale atua no ramo de mineração. A empresa Vale explora uma mina de ferro no centro do estado do Amazonas e construiu uma vila de casa próxima à mina para abrigar seus funcionários. Os funcionários pagam aluguéis mensais à empresa Vale, correspondente a 0,5 do valor de mercado da casa. Qual o critério de classificação dessas casas no balanço patrimonial da empresa Vale? O que vocês acham? Vai ser propriedade para investimento ou vai ser ativo imobilizado? Nesse caso aqui, vai ser ativo imobilizado. Por quê? Porque a Vale, quando constrói casas lá no Amazonas, começou a atuar no ramo de mineração lá no Amazonas.
Por não ser um local de fácil acesso, por não ter moradores habilitados próximos para poder trabalhar, e ela ter que construir para levar os seus funcionários capacitados para atuar lá no Amazonas, ela só pode funcionar se de fato ela tiver aqueles funcionários morando ali naquela casa. Então aquela casa ela vai ser uma atividade meio para que possa atingir a atividade fim. Se não tiver aquelas casas ali para os funcionários morarem, não tem como ela atuar na mineração lá dentro do Amazonas. Então, por este motivo, por aquela casa participar do desenvolvimento da atividade fim da Vale, essas casas vão ser contabilizadas como ativo imobilizado e não como propriedade para investimento. Agora, do contrário, se fosse aqui em Vitória, se a Vale resolvesse construir um prédio, casas para alugar, aí seria contabilizado em investimento, porque a Vale não precisa dessas casas, desse prédio, para poder funcionar. Tem várias pessoas que moram lá, tem como se deslocar. Então, não faria parte do ativo imobilizado dela, destinado à atividade fim dela. Mas sim, se ela construísse aqui, seria considerado de fato como uma propriedade para investimento. Entendidos? Então, a classificação das propriedades é o seguinte: uma propriedade pode ser classificada de 4 formas. Propriedade para uso, utilizada na produção de bens e serviços, que aí vai atender o CPC do ativo imobilizado, que é justamente destinado à atividade fim da empresa. Uma propriedade pode ser classificada como propriedade para investimento, quando eu uso para locação ou para valorização, que é justamente o CPC 28 no qual nós estamos tratando. Se ela for uma propriedade disponível para venda, vai ficar no estoque. E se for uma propriedade multiuso? Se ela tiver parte para uso próprio, parte para investimento. Aí, quando inclui essas duas partes, a gente vai ter que analisar. E quando há a combinação desses tipos, nós chamamos de propriedade multiuso. E o que nós temos então? Então, nós temos a propriedade multiuso. Essa propriedade multiuso, parte dessa propriedade é mantida para obter renda e parte dessa propriedade é destinada para o uso para a atividade fim da empresa. Então, quando eu tenho uma propriedade multiuso, aonde que eu vou classificar? No ativo imobilizado ou no ativo investimento? O que vocês acham? O que a gente tem que observar? Primeira pergunta que você tem que fazer, quando chegar isso para você, você tem que perguntar: a parte que está destinada a obter renda, essa parte pode ser vendida separadamente da que está sendo utilizada pela empresa? Então, vamos supor que a empresa tem um edifício de 10 andares. 9 está sendo usado para atividade fim da empresa, mas 1 é destinado ao aluguel. Esse um andar que é destinado para aluguel, eu consigo vender separadamente? Se você me responde que sim, então, esse andar que é destinado para renda, você vai classificar em ativo não circulante, investimento. Se você me disser que este andar, os outros 9 andares destinados para atividade fim, eles vão ser classificados no ativo imobilizado. Agora, se você me disser, olha, essa parte destinada para aluguel, eu não consigo vender separadamente, o que você tem que analisar? Se essa parte do investimento ela é insignificante perante ao uso da empresa. Então, esse aluguel que você tem com um andar, ele é insignificante? Se for, então você vai classificar todo o prédio como ativo imobilizado. Se essa parte do investimento ela não for insignificante, ela tiver um valor significativo, aí você vai classificar como investimento e, em contrapartida, o que é utilizado para uso, você vai classificar como ativo imobilizado. Mas sempre tem que responder essas perguntas. Posso vender separadamente? Sim. Se sim, você já sabe que vai ser classificado para investimento a parte do aluguel e a parte de uso para imobilizado. Se você me disser não, você só pode classificar investimento se aquele aluguel for significativo perante o todo.
Se ele não for, se ele for insignificante, for ínfimo, você vai classificar tudo como ativo imobilizado, ok? Então vamos lá. O proprietário de um prédio de escritórios presta serviços de limpeza para os arrendatários dos escritórios. E estes serviços são insignificantes no contexto do contrato geral de aluguel. Esses serviços, então, que o proprietário presta, impede que o edifício de escritório seja classificado como uma propriedade para investimento? Não. Justamente porque a propriedade para investimento ela vai exigir que a entidade proporcione serviços de apoio a esses ocupantes. Se não tiver esse serviço de limpeza, imagine, né, a situação que vai ficar. Então, a propriedade é contabilizada como propriedade para investimento, desde que esses serviços sejam insignificantes. Então, ele pode fazer alugar todos esses escritórios, prestar esse serviço de limpeza, mas desde que esse serviço de limpeza seja insignificante. Então, isso não vai impossibilitá-lo de classificar como propriedade para investimento. Ok? Vamos a mais um exemplo. Esse exemplo aqui é muito bacana. Um operador de hotéis possui um número significativo de edifícios. Imagine as redes de hotéis que tem ali na orla de Camburi. O operador de hotéis procura maximizar a receita com a venda de ocupação de quartos. Então, se você quer um quarto, você vai lá e faz a compra desse quarto por 2 dias, 3 dias, 4 dias. Depois você paga e vai embora. É aceitável, então, que o operador do hotel classificar esses edifícios como propriedade para investimento? Vocês acham que um hotel que faz essa venda de quartos de ocupação pode classificar esse edifício como propriedade para investimento? Claro que não, né, gente? O hotel, a venda dos quartos, ou seja, o aluguel dos quartos é a atividade fim do hotel. No curso normal da atividade fim do hotel, ele faz esse serviço de vender os quartos aos hóspedes. Então, a propriedade é para ser utilizada pelo operador do hotel, no curso normal dos negócios. E, portanto, ela não é uma propriedade para investimento. A propriedade para investimento cita a prestação direta de serviços aos hóspedes do hotel, como serviços que geralmente são considerados insignificativos, por exemplo, o café da manhã, a limpeza. Isso tudo é considerado de forma são considerados de formas significativas. Embora o operador do hotel possa argumentar que os edifícios têm valorização ao longo do tempo, mas essa não é a razão de manter. Ele não mantém um hotel para se valorizar, ele mantém um hotel porque ele vende os quartos, aluga os quartos e essa é a atividade fim dele. Mesmo que ele preste a prestação de serviço de café da manhã, de arrumar os quartos, porque é justamente embutido na atividade fim dele. Então, ele não pode classificar como propriedade para investimento. Ele não pode classificar como propriedade para investimento, mas vai ser classificado como ativo imobilizado, porque é justamente a atividade fim dele. E para reconhecer? Nessa propriedade de investimento, a gente deve reconhecer como ativo quando apenas quando. Se for provável que essa propriedade para investimento traga benefícios econômicos futuros para a entidade associada a esse investimento. E também, na hora de adquirir, já a mensuração após esse reconhecimento inicial, que é os custos iniciais mais os custos subsequentes, nós temos o quê? Ou você pode mensurar pelo valor justo, ou você pode mensurar pelo método de custo. O valor justo está atrelado ao valor do mercado. Você vai no mercado e vê de fato quanto que o mercado está valorando o seu imóvel. Então, é por esse valor justo que você vai mensurar posteriormente. Ah, não quero avaliar pelo valor justo, quero pelo custo. Mas se você resolve mensurar essa propriedade para investimento pelo net custo, ele fica sujeito aos critérios do CPC 27, ativo imobilizado, ou seja, você vai ter que calcular a depreciação e também fazer o teste de impairment, o teste de recuperação ao valor recuperável dos ativos.
Então, uma vez que você decide qual é o método que você vai utilizar, você não pode mudar. E se você em uma propriedade já está mensurando pelo valor justo, se você compra outra propriedade, você tem que também mensurá-lo pelo valor justo. Você não pode mudar pelo método de custo. Então, uma vez que você escolheu o método, você sempre tem que mensurar por este método. Não posso, cada propriedade que eu tenho, ficar mudando. Então, escolhi o método de política contábil, esse método de valor justo ou o método de valor custo, eu devo aplicar essa política a todas as propriedades de investimentos que eu tenho pelo mesmo método, ok? Vamos então ver se vocês compreenderam. Determine e fundamente se você acredita que o imóvel é uma propriedade para investimento no âmbito do CPC 28. A empresa A possui um imóvel que é retido para valorização do capital a longo prazo. O departamento de tesouraria da empresa A ocupa uma pequena parte deste imóvel. Essa parte do imóvel não pode ser vendida separadamente ou locada separadamente como um arrendamento financeiro. Será que a situação impede a classificação do imóvel como propriedade para investimento? O que vocês acham? Não, né? Porque a parte que está sendo usada pela tesouraria, ela é ínfima, ou seja, ela é uma pequena parte. Então, como essa parte utilizada para a atividade de fim da empresa é ínfima, então vou classificar tudo como ativo, como propriedade para investimento, lá no ativo não circulante e investimento, ok? Vamos a mais uma. As propriedades para investimento são mantidas pelo proprietário ou arrendatário para habitação de rendas ou para valorização de capital, ou ambas, e por isso serão classificadas como o quê? Se está destinado para o arrendatário para renda ou valorização de capital, só pode ser classificado no subgrupo investimento, ou seja, ativo não circulante, investimento. Dentro do ativo não circulante, o subgrupo é a conta investimento. Então, se está destinado a renda ou a valorização, vai ser classificada dentro do ativo não circulante, subgrupo investimento. Ok? Vamos lá. De acordo com a NBCTG 28, propriedade para investimento, não é exemplo de propriedade para investimento. Então, como a gente já sabe que o gabarito é letra A, vamos ver o que não é exemplo de propriedade para investimento. Vamos ver as outras porque elas são. Se eu tenho um terreno mantido para o futuro uso correspondente determinado, posso classificar como propriedade para investimento? Sim. Se eu tenho um terreno mantido para valorização a longo tempo, eu vou classificar como propriedade para investimento? Sim. Se eu tenho uma propriedade que esteja sendo construída e desenvolvida para uma futura utilização como propriedade para investimento, é lógico que eu vou contabilizá-la como, lá no ativo não circulante, subgrupo investimento. Agora, o que não é exemplo de propriedade para investimento? Uma propriedade arrendada a outra sob arrendamento financeiro. Isso aí vai ser considerado como um CPC 27, porque inicialmente eu reconheço como o CPC do arrendamento mercantil, mas posteriormente eu vou mensurá-la pelo CPC 27. Uma vez que eu assumo todos os riscos, benefícios e o controle, posso considerá-la como um ativo imobilizado. O que nós temos? Uma entidade adquiriu 10 apartamentos ao lado de sua fábrica, por 500 mil cada. Esses apartamentos são alugados para os funcionários da entidade, que são originalmente de fora do estado. No balanço patrimonial dessa entidade, os apartamentos devem ser evidenciados no subgrupo, o que vocês acham? Como ativo imobilizado. Por quê? Se os funcionários são de fora e a empresa tem que trazê-los para que a atividade possa funcionar, a fábrica, logo esse prédio vai fazer parte ali da atividade fim dela. Ela precisa daquele prédio para que ela possa funcionar a sua fábrica. Então, por isso, ela é contabilizada como um ativo imobilizado. E tem uma parte até bacana, que é justamente o seguinte: as propriedades para investimento são mantidas para obter rendas ou para valorização de capital,
por isso são classificados no subgrupo ativo não circulante de investimento. Uma propriedade para investimento gera fluxo de caixas altamente independentes. Mas nesse caso aqui, os 10 apartamentos adquiridos, a unidade pela empresa, com a finalidade de alugar para seus funcionários, eles geram fluxos de caixas totalmente dependentes da fábrica. Então, para você classificar como ativo não circulante de investimento, o fluxo de caixa que esse investimento tem que trazer, ele tem que ser altamente independente. Mas nesse caso, como ela trouxe os funcionários da entidade, que são originalmente de fora, esses fluxos de caixa do aluguel dos apartamentos é totalmente dependente dos ativos mantidos pela entidade, no caso, que é a fábrica. Então, por isso, ele vai ser classificado como ativo imobilizado. Muito boa essa questão, né? O que nós temos? A propriedade para investimento deve ser mensurada inicialmente pelo valor médio de mercado, que é o seu valor justo na ocasião, certo ou errado? Errado, né? Inicialmente ela deve ser reconhecida pelo custo. Depois a empresa vai decidir se ela continua fazendo reconhecimento pelo valor justo ou pelo método de custo. O que nós temos então? Propriedade para investimento. Julgue os itens como verdadeiro ou falso. O que nós temos? No reconhecimento inicial, a propriedade para investimento deve ser mensurada pelo custo? Sim. Que inclui todos os custos de transação? Sim. O valor que você paga, os demais custos, os impostos, o valor que você pagou lá no cartório. Então, tudo isso vai incluir nos custos iniciais. 2. Então, essa é verdadeira. As propriedades para investimentos avaliados pelo método de custo e não classificados como mantido para vendas estão sujeitos ao cálculo e registro da depreciação acumulada? Sim. Se eu resolvo avaliar pelo método de custo, ele está sujeito ao critério de depreciação que está dentro do CPC 27, ativo imobilizado. Isso aí. Se a entidade estiver 3, previamente mensurando a propriedade pelo investimento pelo valor justo, ela poderá passar a mensurar tal propriedade pelo método de custo, caso os preços de mercado se tornem menos prontamente disponíveis? Não. Se ela decide mensurar pelo valor justo, ela vai mensurar, consequente a ganhos ou, consequentemente, atrelado às perdas que ela tiver. Então, por isso, nosso gabarito é a letra A. De forma bem simples, vamos falar então, além das propriedades para investimento, nós temos outros tipos de investimento. Nós temos o CPC 28, investimento em coligada, controlada, e empreendimento controlado em conjunto. E esse empreendimento controlado em conjunto também nós temos o CPC 19, que é os negócios em conjunto. E dentro de tudo isso, nós vamos ter que consolidar as demonstrações pelo CPC 36. Então, o que nós temos? Os investimentos ou eles podem ser de caráter transitório, ou eles podem ser de caráter permanente. Os investimentos que têm de caráter transitório é quando a empresa não tem intenção de permanecer com eles por muito tempo. Então, ou eles vão ser classificados no circulante, ou eles vão ser classificados no circulante realizável a longo prazo. Mas, se as empresas têm a intenção de permanecer com esses investimentos de caráter permanente, é quando a empresa, então, tem a intenção de ficar por um longo período com esses investimentos. Então, ela vai classificar esses investimentos de caráter permanente no ativo não circulante, subgrupo e investimento. Quando eu classifico, então, lá no ativo não circulante, subgrupo investimento, há duas formas de se avaliar esses investimentos permanentes, ou pelo método de custo ou pelo método de equivalência patrimonial. Pelo método de custo, você vai, então, avaliar esse investimento pelo custo de aquisição menos qualquer perda permanente. Se for uma perda temporária, eu não posso reconhecer essa perda no meu investimento avaliado pelo método de custo. Mas se for uma perda permanente, então é o meu valor de custo, meu valor de aquisição menos essa perda de caráter permanente.
Já o método de equivalência patrimonial, o que ele é? Como o próprio nome diz, ele trata de uma equivalência, ou seja, é quando tudo que acontece no PL da empresa que eu estou investindo tem que refletir no PL de quem comprou, da investidora. Então, se a investida teve lucro, esse lucro tem que refletir no PL da investidora. Se ela teve prejuízo, tem que refletir no PL tem que refletir no investimento da investidora. Então, tudo que ocorre no PL da investida reflete no investimento da investidora, independentemente se houve distribuição de dividendos ou não. No método de custo, ela só vai reconhecer dividendos. Então, a empresa apurou lucro e resolveu distribuir dividendos, esses dividendos, eles vão, de fato, entrar na empresa, ou seja, aumenta o dinheiro no caixa e reconhece uma receita com dividendos na DRE. Mas tem uma exceção quando ela é avaliada pelo método de custo. Se dentro do período de 6 meses que a empresa comprou e esse investimento é avaliado pelo método de custo e a empresa que ela comprou, a investida, distribui dividendos, esses dividendos ele deve vir diminuindo o investimento. Por quê? Porque subentende que parte desses dividendos que ela está distribuindo já está incorporado ao valor que a empresa pagou. Então, imagine o seguinte, se a empresa comprou investimento, pagou R$10.000, ela fez o quê? Debitou ativo não circulante de investimento e creditou caixa, R$10.000. Se dentro do período de 6 meses essa empresa resolve pagar dividendos, eu não vou reconhecer uma receita, e sim eu vou diminuir o meu investimento. Então, eu vou creditar, se ela pagou R$1.000 de dividendos, eu vou receber na proporção do meu investimento. Então, vamos supor que eu tenho 10% de investimento nessa empresa. Então, eu vou receber 10% de dividendos desses R$1.000 de dividendos que ela vai distribuir. Então, eu vou receber R$100. Esses R$100, como está dentro do período de 6 meses, subentende-se que parte desse lucro eu paguei na hora que eu comprei, então eu vou creditar meu ativo não circulante de investimento em 100. Então, o valor do meu investimento agora é 9.900. E a contrapartida? A contrapartida vai debitar o caixa, onde eu vou receber os dividendos. Ou, se ela não paga de imediato, eu vou criar um direito de dividendos a receber, e quando eu receber, eu credito dividendos a receber e debito caixa. Já o método de equivalência patrimonial, tudo que ocorre lá no PL da investida reflete no investimento da investidora. Então, se eu investi, comprei e vou avaliar pelo método de equivalência patrimonial, tudo que ocorre na investida reflete na investidora, independentemente do pagamento de dividendos. Então, se ela oferiu lucro, esse lucro tem que refletir no meu investimento. Se ela apurou prejuízo, tem que refletir no meu investimento, na proporção do percentual de investimento que eu tenho sobre a investida. Então, eu tenho a investidora, que é quem compra, e a investida, quem foi comprado. Ok? O que nós temos então? As participações em ações no capital social de outras empresas podem ser avaliadas como? Elas podem ser avaliadas pelo MEP, método de equivalência patrimonial. Tudo que ocorre no PL da investida reflete no investimento da investidora. Ou pelo custo, que ela só vai receber os dividendos e ela vai ser avaliada pelo custo de aquisição menos qualquer perda permanente. E aí nós temos o seguinte: quem será avaliada pelo MEP? Será avaliada pelo MEP quando a sua participação for de caráter coligada, controlada, sociedade sob controle comum ou mesmo grupo. Imagine o seguinte: imagine que, para coligada, o CPC vai dizer que, para ser coligada, a investida tem que exercer uma influência significativa sobre a investida. Então, a investidora tem que exercer uma influência significativa sobre a investida. E como é que eu comprovo que ela exerce uma influência significativa sobre a investida? E aí, o CPC vai dizer que, para ela exercer uma influência significativa, ela tem que comprar 20%, mais de 20% das ações do capital social, ou seja, as ações ordinárias, que é aquelas que dão direito a voto, e por isso você exerce uma influência significativa na investida.
Então, se a empresa compra 20% ou mais das ações do capital social de uma sociedade, ela exerce, presume-se que ela exerce uma influência significativa na investida. Por outro lado, ela pode também ter 18%, e aí presume-se que ela não exerce uma influência significativa por ela ter adquirido ações de capital social da investida em 18%. No entanto, se ela conseguir comprovar que mesmo com 18%, ela exerce uma influência significativa sobre essa empresa, ela tem gerentes financeiros, operacionais, que vão lá fazer o intercâmbio, levar a tecnologia dessa empresa para lá, ela consegue participar de alguns conselhos que são significativos dentro da empresa e que, de fato, ela mostra ali que ela consegue influenciar essa empresa, ela vai ser avaliada pelo MEP, uma vez que ela vai ser configurada como uma coligada. Da mesma forma que, se a investidora compra 21% da investida, presume-se que ela tem uma influência significativa. No entanto, se for comprovado que ela não exerce uma influência significativa, ela não será avaliada pelo MEP, e sim pelo custo, né? Então, gravem isso. Ser coligada, a investidora tem que exercer influência significativa sobre a investida. Presume-se que para exercer influência significativa, ela tem que ter 20% ou mais das ações no capital social da empresa. Pode ser que com menos ela possa também ser enquadrada como uma coligada, presumida como influência significativa? Sim, desde que ela comprove. Outra é a controlada. Para você exercer o controle de uma empresa, você tem que ter 50% mais um das ações ordinárias. Se eu tiver 49, não é controle, é mais de 50%. Então, a gente diz que é 50% mais um, para que a controladora possa controlar a controlada. Então, para você exercer o controle de uma empresa, para você mandar e desmandar em todas as áreas, você tem que ter 50% mais um, mais de 50% para exercer o controle. E aí, então, vai existir a figura do controlador e da controlada. E sociedade sob controle comum. E aí é o caso da Vale e da BHP, que exercem um controle comum sobre a Samarco. Então, ambas, Vale e BHP, elas têm cada uma 50% da Samarco. Então, é uma sociedade sobre o controle comum. Controle comum de quem? Vale e BHP, elas têm o mesmo percentual de controle da Samarco. Pode ser que sociedades sob controle comum existam percentuais diferenciados? Sim. Mas dentro do contrato vai estar dizendo que elas são uma sociedade sob controle comum e lá vai estar dizendo o percentual que cada uma tem e o percentual de decisões. Tudo tem que estar descrito lá. Então pode ser que uma tenha 40, 30 e 30, mas ela vai dizer, olha, para tomar decisões, já que somos uma sociedade sob controle comum, 80% das ações tem que estar presente para tomar a decisão. Ou seja, todas as ações têm que estar lá para poder tomar as decisões. Então, sociedade sob controle comum, todas as regras vão estar descritas no contrato. Essas empresas têm um controle em comum em determinada empresa. E o mesmo grupo? O mesmo grupo, imagine que eu tenho a empresa A, que tem 100% da empresa B. A empresa A também tem 80% das ações da empresa C. E a empresa A também tenha 75% da empresa D. Ou seja, se ela tem 100, 80, 75%, ela exerce o quê? Ela é coligada ou é controlada? Ela é controle, ela exerce o controle, ela é controladora. E B e C e D são as controladas. Mas imagine que B, C e D, todas elas compraram uma fatia da empresa E. Então B comprou 8%,
C comprou 10% e D comprou 6%. Se é menos de 20%, subentende-se que não será avaliado pelo MEP. Então, elas serão avaliadas, B, C e D vai avaliar os investimentos em E pelo custo. Só que A também tem o controle de E. Tem 70%, vamos supor, de E. Então, A controla E. Mas B, C e D vão avaliar E pelo método de custo. Mas, como A exerce o controle de E, exerce o controle de B, C e D, eu estou falando então de sociedades do mesmo grupo, porque todas têm um controlador em comum. Quem controla B? A. Quem controla E? A. Mesmo que B tenha uma participação em E, mas quem controla? Quem é a controladora em comum delas? A controladora em comum de B, C, D e E é A. Então, eu posso dizer que elas são sociedades do mesmo grupo. Para ser sociedades do mesmo grupo, elas têm que ter um controlador em comum. Então, nesse caso, o controlador é a empresa A. Então, por serem do mesmo grupo, B, C e D não vão avaliar pelo custo a empresa E. Por elas serem do mesmo grupo, tanto B, C e D vão avaliar o seu investimento, mesmo que menos de 20%, vão avaliar pelo MEP. Porque elas estão sob o controle comum, que é a empresa A. Então, B, C e D vão avaliar a empresa E pelo MEP e não pelo custo. Então, tudo que não for MEP, ou seja, outros, vai ser avaliado pelo custo. MEP, então, quem é avaliado pelo MEP? Coligada, a investidora tem que exercer influência significativa sobre a investida, ter 20% ou mais sobre o seu capital social das ações ordinárias. Pode ser aceitar prova em contrário. Para ser controlada, eu tenho que ter 50% mais um, ou seja, mais de 50% do capital das ações do capital da empresa, para eu exercer o controle sobre essa empresa. Sociedade sobre controle comum. Sempre lembre da Vale e da BHP, que tem um controle comum, que é a Samarco. E sociedades do mesmo grupo, para ser sociedades do mesmo grupo, elas têm que ter um controlador em comum. Se elas têm um controlador em comum, elas são uma sociedade do mesmo grupo. Se não se enquadrar em nenhuma dessas alternativas, ela vai ser avaliada pelo custo. Geralmente, quem tem menos de 20% vai ser avaliada pelo custo. Também salva prova em contrário. Ok? Espero que tenham gostado. Um abraço e tchau, tchau.